Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui continuando a nossa disciplina, tá? Estamos falando sobre os atributos necessários ao negociador. Na aula da semana passada, tanto eu quanto o professor Osias com a outra turma, nós passamos, tá, os vídeos dos 5 Cs do palestrante Daniel Godry, onde vocês puderam, ver através dele a importância daquelas 5 competências, tá? E também fizeram um breve resumo. Estamos prosseguindo hoje com esse assunto dos atributos de um negociador. Essas habilidades pessoais que nós vamos falar aqui, também na aula retrasada, eu passei para vocês também um texto, um artigo lá da Revista Exame, se não me falha a memória, e que falava especificamente de cada uma dessas habilidades. E eu queria chamar atenção para elas, porque são imprescindíveis para um bom negociador. Tá? Buscar a objeção, tem que buscar a objeção. O que é objeção? Aqui no sentido da dúvida. Você está ali com a outra parte da negociação, com o seu cliente, com o seu fornecedor, e você tem que buscar a dúvida, buscar interagir com ele, porque quando ele está em objeção contigo, em dúvida, quer dizer que ele tem interesse. Enquanto você não consegue conquistar essa objeção, talvez ali o seu produto, o seu serviço, a sua negociação não está surtindo muito efeito, não está causando interesse na parte contrária. A partir do momento que essa objeção é conquistada, que essa dúvida aparente da outra parte da negociação ela aparece, a negociação aí, a partir desse momento, passa a ser aí mais assertiva. Começa-se a vislumbrar um bom fechamento de negócio. Um outro tópico interessante do artigo fala estar pronto para o não. E quando a gente fala não, não é receber o não do outro lado. Aqui o não é nós, enquanto negociadores, falar não. Muitas vezes a ânsia de fechar um negócio, muitas vezes querendo logo fechar um negócio, a gente acaba permitindo certas situações que não deveriam. Que essa negociação pode até trazer certo prejuízo. Pode ser não uma negociação muito vantajosa para a empresa. Então, temos que estar prontos para falar um não. E ao mesmo tempo, nós vamos para a terceira habilidade, que é criar uma empatia. Temos que ter empatia, sim, pelo outro lado. É muito importante se colocar do lado do outro, entender, tá, o cenário da contrapartida, da contraparte, para que aí sim a gente consiga evoluir com a negociação. Ter calma, sim, ter calma. Essa aqui é uma das habilidades principais. Trabalhar com calma, negociando, buscando ali o melhor momento para o timing, buscando ali o melhor timing para fechar o negócio. Para isso é necessário ter calma. E a gente sabe que a ansiedade é um mal do século, então a calma é imprescindível. Precisamos ser comunicativo. A comunicação aqui é a alma de uma boa negociação. Saber se comunicar, saber expor o seu produto, expor o seu serviço, e também do lado de um comprador saber expor a sua necessidade, quais são os recursos possíveis que você tem para poder adquirir. Então a comunicação aqui ela vai ser a alma de uma boa negociação. Ter capacidade investigativa. E aqui é bem interessante, porque a capacidade investigativa ela está muito relacionada com a gente entender o que o próximo está precisando. Tem que investigar. Muitas vezes o cliente está ali na nossa frente, tá? Mas se eu entender exatamente o que ele precisa e para que ele precisa, fica muito mais fácil de oferecer o melhor produto. Então ter uma capacidade investigativa é fundamental para uma boa negociação. E por fim o artigo fala ter tino comercial, que nada mais é senso de urgência, ou seja, não perder oportunidades. Está ali, tem uma oportunidade na sua frente dando sopa, tem que ter o tino comercial. Tem que ser urgente ali e não perder aquela oportunidade, porque muitas vezes ela pode não voltar. Então o artigo ele falou de uma maneira muito mais detalhada, mas foram essas questões que nós levantamos naquela reflexão. Tá?
E agora, aqui na sequência, vejam esse vídeo do que o negociador não deve fazer. Você conhece a importância da negociação nos dias de hoje? Sabe quais são os erros mais comuns que os negociadores cometem? Quer descobrir quais são as habilidades mais relevantes de um bom negociador? Então me acompanhe neste vídeo e confira essas e outras respostas. Seguindo com a nossa websérie Competências Essenciais da Liderança, chegou a hora de falarmos de um tema muito importante: habilidade de negociação. Todos nós negociamos o tempo todo na nossa vida, para assuntos pessoais e profissionais. Por exemplo, conseguir aquele horário no médico, para reservar aquele lugar no restaurante, para convencer os pais a deixá-lo ir àquela festa, para também acertar a programação no final de semana com sua esposa e filhos, para ter aumento de salário, para resolver os problemas do seu condomínio, para atender reivindicações dos seus funcionários através do sindicato e, claro, para comprar ou vender alguma coisa. A questão é que muitas pessoas pensam que para saber negociar é preciso nascer negociador, é preciso ter o dom, mas enganam-se. Claro que algumas pessoas nascem com mais facilidade para determinadas ações do que outras, mas todos nós nascemos sem saber falar, ler e escrever, não é mesmo? É importante considerarmos que negociação é um processo, é ação, na qual desempenhamos papéis e interferimos diretamente no resultado a partir de nosso desempenho. Partindo dessa premissa, poderíamos, inclusive, reescrever o antigo provérbio, que é recebemos o que merecemos para merecemos o que negociamos. Com isso, vamos entender alguns elementos que envolvem uma negociação. O primeiro deles é a comunicação. Não é possível negociar sem uma comunicação eficaz. O segundo é o relacionamento entre as partes. O próximo elemento é o interesse. Cada pessoa tem seus próprios interesses. Duas pessoas pertencentes à mesma cultura, de mesma idade, praticante da mesma religião, terão interesses diferentes. O elemento seguinte é inventar opções, possíveis acordos. Se quisermos ter um bom acordo, precisaremos conhecer todas as possibilidades. Em última análise, procurar encontrar uma opção que esteja de acordo com o nosso interesse. Depois, procurar formas de convencer a outra parte de que está sendo tratada de maneira justa. E aí, qual é o valor de mercado? Qual é o preço atual? Quais são os antecedentes? O que diz a lei? A outra parte deve estar convencida de que é tratada com justiça. Depois disso, devemos considerar a possibilidade de não se chegar a um acordo. E nesse caso, é preciso ter claro quais seriam as outras opções. O que posso fazer agora? Será que existe a possibilidade de um acordo? Enfim, quais são as minhas opções? E para terminar, é preciso que seja feito o compromisso. Não importa qual o resultado da negociação, o compromisso precisa ser firmado de maneira clara e com promessas de ambos os lados realistas e que devem ser cumpridas. E qual a importância da negociação nos dias de hoje? Os estudos sobre o tema negociação têm se intensificado no mundo todo nos últimos anos devido à crescente importância que esta atividade vem assumindo nas empresas, governo, terceiro setor e na vida das pessoas de uma forma geral, impulsionado principalmente pelo fenômeno da globalização. Existem também erros comuns dos negociadores. Os dois erros mais comuns numa negociação são focalizar em oposições e não em interesses e pensar apenas naquilo que queremos. E sobre isso podemos dizer: muitas pessoas se preparam para a negociação focalizando em posições em vez de interesses. Mas há desvantagens nessas abordagens. Em primeiro lugar, sufoca a criatividade. Preparar posições apenas poderá prejudicar o relacionamento. Se pensarmos em ofertas mínimas e máximas, é provável que uma negociação se torne uma luta de intransigências na qual cada lado se atém inflexivelmente à sua posição, insistindo que é correta. Tal batalha pela predominância impede um relacionamento. Além disso, ao falarmos exclusivamente dos nossos próprios interesses,
transmitimos a mensagem de que não estamos dispostos a trabalhar lado a lado. Isso faz com que o brainstorming e a busca por opções criativas se tornem mais difíceis. Existem também características de um bom negociador. A partir do momento em que se começa a olhar a vida com os olhos de um negociador, para-se de aceitar a existência de parâmetros e fronteiras fixas pré-definidas e começa-se a buscar explicações para os fatos que acontecem. A partir disso, descobre-se que tudo é negociável. Porém, o negociador experiente sabe utilizar-se de bom senso para distinguir o momento em que não deve investir no seu tempo nessa tarefa, pois avalia se a outra parte tem realmente autoridade e credibilidade para negociar uma questão. Conflitos sempre existem e um negociador preparado resolve-os de maneira cooperativa, para que com isso o resultado seja satisfatório para todos os envolvidos. Ele se preparará para essa negociação de conflitos, usará sua habilidade de observação e percepção do outro lado para definir o estilo da pessoa com quem ele negociará, para saber a melhor maneira de lidar com ela. Ele manterá seu foco na criação de opções que levem a ganhos mútuos, manterá um clima de confiança a partir do momento que responderá todas as dúvidas e será objetivo e claro. O negociador é firme em suas atitudes e propostas ao mesmo tempo em que é amistoso, é persuasivo sem usar coerção, possui uma voz baixa e suave, fala pausada, com palavras claras e distintas, ouve interessadamente e compreende as preocupações dos outros, controla seu poder e conhece seu limite. Possui um pensamento positivo e sabe o que tem a oferecer. Os negociadores são proativos, eles não aceitam as coisas como elas são, sem antes perguntar por que elas não poderiam ser feitas melhor. O fato de existirem, na realidade, poucos negociadores efetivos se deve basicamente a 3 razões. Ninguém nos ensina a negociar, nem na escola, nem em casa, e claro que com isso as pessoas não sabem como negociar. As pessoas acreditam no mito de que é preciso nascer sendo negociador, é preciso ter o dom de saber negociar, e com isso acham que não é possível aprender. E a terceira razão, e a mais importante, é o medo de negociar, o medo de ouvir um não, por exemplo. Mais uma vez, se nota a grande importância de se estudar negociação para ensinar alguns conceitos, mostrar a possibilidade de se aprender e desenvolver as habilidades de um negociador por meio da prática, bem como quebrar as resistências, vencendo o medo de se introduzir na arte da negociação. Existem traços importantes para um negociador ser bem-sucedido. Eu pontuei 10. O primeiro deles é a consciência da negociação. A hipótese que está por trás é a de que tudo é negociável. Para ser assertivo, é importante saber perguntar, ter autoconsciência, expressar sentimentos sem ansiedade ou raiva e saber dizer não. Segundo, saber ouvir. Sabendo ouvir, as pessoas irão dizer-lhe tudo o que você precisa saber. Basta apenas estar preparado para ouvir bem. Terceiro, ter altas aspirações. Dessa forma, é possível atingir grandes realizações. Se as aspirações são baixas, é pouco provável que se atinjam grandes conquistas. Já se as aspirações forem altas, as chances de isso se tornar realidade serão muito maiores. Quarto, portar-se como um detetive. É interessante observar que todos os detetives tendem a fazer muitas perguntas. Assim, vê-se que essa é uma característica importante para obter informações, que é um dos aspectos fundamentais para ser bem-sucedido numa negociação. Quinto, ter paciência. Normalmente, quem maneja o tempo com mais flexibilidade tem vantagem numa negociação. Alguns povos tendem a usar a paciência como um elemento devastador numa negociação, prolongando-a na certeza de que o outro lado não terá paciência para aguardar e acabarão concedendo-lhes benefícios que em condições normais não seriam obtidos. Sexto, manter a flexibilidade. É importante estar preparado para ajustar as próprias hipóteses à medida que novos fatos surgem durante a negociação. Os negociadores experientes tendem a ser muito cautelosos e flexíveis às premissas inicialmente estabelecidas, e isso tende a ser fundamental para o sucesso da negociação. Sétimo,
focar sempre na satisfação. A partir do momento em que a outra parte se considera satisfeita, as chances de conseguir atingir nossos próprios objetivos tornam-se maiores. Assim, focar não só seus próprios interesses, mas também os interesses da outra parte podem ser fundamentais para o êxito na negociação. Oitavo, assumir riscos. A disposição para enfrentar desafios é uma forma de assumir riscos. Os negociadores bem-sucedidos tendem a assumir muito mais riscos do que a média das pessoas. Assumir riscos é parte de uma negociação, assim como negociação é parte de nossa vida. Nono, solução de problemas. Para os negociadores bem-sucedidos, o foco está sempre na solução de problemas. Eles nunca focam as pessoas ou as personalidades, mas o que se está buscando atingir. Nunca deixam seus sentimentos pessoais interferirem na possibilidade de realização de seus objetivos. E agora, o 10º e último, disposição para seguir em frente. Não se deve nunca negociar sem ter diferentes opções. A busca de diferentes alternativas é fundamental para o nosso sucesso, não só nas negociações, mas também para todas as nossas questões do dia a dia. Assim como aprendemos muitas coisas na nossa vida, também podemos aprender a negociar, preparando-nos para tal atuação. As negociações são vitais para nosso êxito pessoal e profissional. Com base nisso, vamos desenvolver a habilidade de negociação, que com isso estaremos mais bem preparados para as situações do dia a dia. Bom pessoal, hoje falamos da habilidade de negociação, essa competência importantíssima para um líder de sucesso. Espero que tenha gostado e, se gostou, deixe aqui a sua curtida e se inscreva no nosso canal para seguir acompanhando a nossa websérie Competências Essenciais da Liderança. Nosso próximo tema será controle de preocupações. Te espero lá! Esse vídeo que a gente acabou de ver, ele reforça um pouco mais as habilidades de um negociador, as competências, o que ele deve fazer, o que ele também não deve fazer. Tá? É muito bacana a gente parar para pensar que quando a gente fala em habilidades de um negociador, isso está altamente relacionado com as funções de um administrador. Vocês, né, enquanto futuros gestores, futuros profissionais da administração, vocês sabem que as funções de um administrador são 4, que é o planejamento, direção, controle e a organização. E Dalberto Cavenata escreve sobre isso, Peter Drucker também escreve sobre isso. Então essas são as funções básicas de um administrador. E dessas funções básicas de um administrador, 2 nós vamos destacar aqui como habilidade essencial para um negociador, que são planejamento e organização. Então essas 2 palavrinhas aqui são fundamentais para um bom negociador. No sentido amplo da palavra planejamento, nós temos aqui a função administrativa, que é planejamento. Qual que é a base da atuação? Planejar ideias. Então planejamento está altamente relacionado com ideias. Então qual que é a definição de planejamento? Fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los. Então planejamento ele está altamente relacionado com um objetivo. O objetivo nada mais é aonde eu quero chegar, né? Eu gosto muito de falar da historinha do desenho da Alice dos Países das Maravilhas. Já devo ter falado para vocês em aulas anteriores, mas é muito importante a gente relembrar dessa história para que o conceito de planejamento ele fique sempre bem fixado, tá? Porque essa disciplina ela precisa muito do planejamento. Lembra? A Alice está ali no País das Maravilhas andando, quando de repente ela se encontra numa encruzilhada. Ela não sabe para qual caminho ir. O gato mestre, que tem acompanhado ela, está ali junto, aguardando ela tomar uma decisão. Ela vira para o gato e fala: gato, que caminho eu vou tomar? O gato vira para ela e fala assim: aonde você quer chegar? Ela responde ao gato: não sei aonde eu quero chegar, eu só quero sair daqui. Que caminho eu pego?
ele vira para ela e responde: olha, isso aqui é um desenho para criança, hein? Mas olha a resposta do gato. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, esse é um conceito básico de planejamento. Eu tenho que saber, eu tenho que ter um objetivo estabelecido para saber aonde eu vou chegar. Eu tenho que saber o que eu quero alcançar. Isso é planejamento, a organização de toda essa ideia. Isso dentro da negociação é fundamental, tá? O conceito de planejamento é fundamental para um bom negociador. Planejar suas necessidades enquanto comprador, planejar os seus produtos, serviços, aquilo que você pode oferecer enquanto vendedor, tá? É importantíssimo conhecer o seu produto, saber o que você precisa, saber exatamente os seus objetivos, as suas metas. E a segunda função importantíssima para o negociador aqui é a organização. Então, primeiro você planeja as ideias e depois você organiza as coisas, ou seja, arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos. Então, no campo do planejamento, tá, ainda estamos, vamos dizer assim, no campo abstrato, planejando, e são ideias, né? Ainda não é palpável, ainda está no abstrato, tá? Entretanto, quando você termina o planejamento, criou-se as ideias, objetivos e estratégias para alcançá-las, agora começa a organização. Então a gente começa a buscar todos os recursos necessários para o atingimento desses objetivos fixados. Então isso é organização. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem daqui até São Paulo, isso é um planejamento. Tem essa ideia, preciso sair daqui e chegar em São Paulo, esse é o meu objetivo. E o que vem a ser a organização? É como eu vou. Então eu vou de carro, então eu preciso arrumar o carro, vai ser com o meu carro, vai ser com um carro alugado, eu vou de ônibus, vou comprar uma passagem, eu vou de avião. Então a organização é eu relacionar, arranjar a forma, os meios de eu conseguir atingir meu objetivo, tá? Então essas duas funções administrativas estão diretamente relacionadas com as habilidades, com os atributos de um negociador, tá? Claro que direção e controle também, as outras funções, elas são necessárias, mas essas duas aqui são as que a gente está trabalhando nesse momento. Então é necessário planejamento e organização. O planejamento, né, ele é importantíssimo para o nosso futuro, ele é importantíssimo para a nossa vida pessoal, ele é importante para tudo, a gente tem que planejar tudo, desde esse curso que a gente está fazendo, né, tem que planejar o dinheiro que a gente recebe, o nosso salário, tem que planejar os gastos do mês. O planejamento, ele está relacionado a tudo que a gente vai fazer. E com relação à nossa atividade profissional, quando se trata de uma negociação, aí sim ele tem que estar muito em evidência, tem que ser o principal fator. E a organização, ela vem na sequência. A organização é derivada de um planejamento. Você primeiro planeja e depois você organiza tudo para poder atingir os objetivos, né? Então essas são as duas principais funções, certo? Agora, vamos ver mais um vídeo. Esse vídeo é bem bacana, é um profissional da área imobiliária. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele enquanto vendedor de imóveis, tá? Então aqui a gente vai ter algumas experiências bem legais. Então assistem esse vídeo que eu já volto com vocês. Olá! Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios uma grande figura na área de negociação imobiliária. Luiz Mazanek, mais conhecido como Maza. Ele já chegou aqui me corrigindo que Maza é o jeito que todo mundo nesse meio conhece ele. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para todo mundo ouvir os conselhos e as experiências desse grande profissional. Nós vamos descobrir quais os sinais de sucesso neste momento da venda, quais as características de um bom negociador e ainda, qual a influência das emoções nessa etapa. Vamos lá? Luiz, Maza, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol. Bom dia aos amigos da Uniab que nos assistem também. É uma satisfação muito grande estar hoje falando sobre um tema que nos
motiva a cada dia e tão importante e que passa desapercebido por muitos profissionais, que é a negociação na hora de uma venda. A gente tem que falar de negociador e de habilidade. Fundamental. Quais são as habilidades de um bom negociador, Maza? Especificamente, Carol, para cada caso, nós vamos encontrar uma característica mais acentuada. No caso de um corretor imobiliário, eu diria que o poder de comunicação, a sua apresentação e principalmente o conhecimento que ele tem do mercado, do imóvel e do cliente. Quando ele tem essa gama de conhecimento, ele se enche de argumentos na hora de uma negociação. Também como característica, eu digo que o negociador ele tem que ter uma resiliência muito grande. Até porque, nós vamos ver, a negociação é um processo, ela está em etapas. E o que acontece numa etapa resolve-se e quando parte-se para outra etapa, o negociador ele tem que estar isento da pressão daquela primeira. Então, a resiliência, a pressão que teve sobre o corretor naquela primeira ação, não deve estar prevalecendo agora na segunda, ou seja, a capacidade dele voltar ao ser normal na hora da negociação. Então, o conhecimento do produto, conhecimento do mercado, conhecimento do cliente, a resiliência e o poder de argumentação, persuasão, a oratória. Não digo falar bem, falar bonito, não, mas saber passar uma mensagem para o outro interlocutor. E também a retórica, que é o poder de convencer através da sua palavra. Maza, existem inúmeras estratégias de negociação e para cada caso é uma estratégia diferente que a gente precisa adotar. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre a famosa metodologia de Harvard? Negociação, vendas, sempre vão encontrar acadêmicos que estudam, né? E que bom que esses profissionais estudam e conseguem seccionar, conseguem selecionar determinados processos e fica mais fácil para nós que trabalhamos no dia a dia, com o chão na imobiliária, com o chão no supermercado onde estamos trabalhando, fica mais fácil nós entendermos o que esses acadêmicos falam. Em Harvard definiu justamente a teoria do consiga o sim, né? Obtenha o sim através de algumas estratégias. Cada escola usa uma estratégia. Eles chamam estratégia, até porque é uma forma de valorizar também o seu posicionamento. Mas nós usamos estratégias todos os dias e não nos damos conta, né? Mas os acadêmicos de Harvard estabeleceram, dizem, olha, a gente precisa seccionar a negociação e saber que tem pessoas, tem interesses, tem táticas, tem objetivos que a gente tem que atingir. Eles fizeram isso, formataram e fica mais fácil para nós entendermos que é possível, sim, você entrar numa negociação estabelecendo o objetivo. É sim, principalmente sabendo que você vai ter de um outro lado pessoas. Nós, vendedores, não negociamos com máquina, nós negociamos com pessoas, olhamos nos olhos. E por isso eu digo que por muito tempo os corretores imobiliários ainda terão uma carreira de mais 100, 200 anos. Porque as pessoas selecionam um imóvel através de uma internet, ou através de um computador, de uma tela de computador. Ele visita esse imóvel através de uma tela, mas ele precisa ir numa imobiliária, olhar nos olhos de um corretor para fechar uma negociação. Porque, segundo Harvard, pessoas fazem parte do processo. Quando você não negocia o interesse. Claro, o interesse é um imóvel. E olha que interessante, né? Porque é contraditório, antagônico a definição da... Eu tenho um imóvel que eu quero vender, eu quero me desfazer desse imóvel. Mas tem alguém que quer esse mesmo objeto, o mesmo interesse, só que ele quer comprar. Então, os interesses são antagônicos. Eu quero me livrar desse imóvel, vender esse imóvel, e alguém quer obter, alguém quer comprar esse imóvel. E eu tenho que entender como essa pessoa está na minha frente negociando. Que emoções essa pessoa tem, o que eu entendo, como eu percebo os sinais que essa pessoa dá, que interesses ela dá. E eu utilizo algumas técnicas, né, que a teoria do como obter o sim de Harvard diz, né, usando expressões, que tal? E se fizermos isso, condicionando, né, que a gente vai falar no decorrer da apresentação. A habilidade, então, do profissional de vendas em entender um pouco do perfil e do comportamento do cliente é matar a charada, né? Matou a charada. Entendeu? É um caminho bem andado já para uma negociação bem sucedida. Carol, eu digo que entender pessoas hoje é uma arte. E o vendedor,
o vendedor de qualquer segmento, ele é um psicólogo. Nós, vendedores, somos psicólogos, porque temos que entender quem é a pessoa, a pressão que ela está. Hoje ela me atende bem, amanhã ela me atende mal. Eu digo, mas por que está acontecendo? Esse cara, ele tem psicose maníaco-depressiva, esse cara uma hora está bom, uma hora está ruim, ele sofre de algum distúrbio. Não, é pessoa. Um dia ele está legal, um dia não está, assim como nós. Só que nós, vendedores, nós colocamos o nosso uniforme de vendedor e saímos por aí com os problemas que ninguém sabe, os perrengues que passa um vendedor, as dificuldades que nós passamos no dia a dia, com família, com banco, com cliente, com patrão, né? E quando nós saímos, nós vamos visitar um cliente, a gente se veste. Aquele é o cliente mais importante para mim, é o que eu estou visitando. Então, a habilidade em entender e conhecer as emoções, o comportamento da outra pessoa, a maneira como ela senta, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela nos olha, já dá um sinal de que eu vou me entender com essa pessoa ou vou ter um pouco mais de dificuldade. De qualquer forma, eu vou me entender, porque o vendedor, ele é água. No copo é copo, na garrafa é garrafa, no rio é rio. Ele se molda a cada situação. Vamos lá, então. Agora que a gente já viu os atributos, né? A gente já viu aí, ouviu um pouco dessas experiências bacanas desse profissional, né? O Maza. Agora a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada. Na aula passada, nós falamos dos 5 Cs de sucesso. E nós trabalhamos todos eles, né? Os vídeos do Daniel Godry, ele trouxe para nós aqui um esclarecimento muito bacana sobre cada uma, né, dessas opções aqui. Então ele trouxe aqui para nós um detalhe, um nível de detalhamento muito bacana desses 6 do sucesso, né, dessas competências importantes. E dentre elas, aqui eu queria destacar com vocês a criatividade. Tá? A criatividade é a palavra-chave da nossa aula de hoje. A gente tem que ser criativo, né? Claro, a criatividade relacionada a todas as competências anteriores, certo? Então, aquela questão de ter o tino comercial, de não perder a oportunidade, né? Então, tudo isso é importante, tá? Tem até aquela piada, né? Piada de um vendedor. Ele foi contratado para trabalhar numa casa de pesca. Isso aqui é bem antiga, né? Vocês já devem ter recebido ela. Ele foi contratado para trabalhar numa casa de pesca e o gerente chegou lá para ver com ele. Ele tinha feito uma venda de R$1 milhão. Aí o gerente falou: nossa, né? Mas uma venda tão cara assim, né? Como é que você conseguiu fazer uma venda dessa? Ele virou e falou assim: o comprador aqui, o cliente, ele entrou aqui, né? Aí eu vendi o anzol para ele. Aí, já que ele tinha comprado o anzol, eu ofereci aquela linha especial que nós temos. Aí aquele molinete novo que chegou, as varas. Aí também acabamos negociando o barco. E por fim ele também comprou a caminhonete para poder carregar o barco. O gerente ficou olhando, né, pro vendedor e falou: nossa, você conseguiu vender tudo isso só porque ele entrou aqui para comprar um anzol? Ele falou assim: não, na verdade eu estava aqui na porta e vi ele passando aqui, ele estava meio chateado, tinha ido na farmácia comprar absorvente para a esposa. Aí eu virei para ele e falei: já que você está com o seu final de semana perdido mesmo, que tal ir pescar? Quer dizer, esse aí não perdeu, né, o tino, não perdeu ali a oportunidade. É claro que se trata de uma piada, né, bobinha, mas ela reflete para nós exatamente isso. A gente não perdeu o tino comercial. Muitas vezes a gente entra numa loja. Por que, por exemplo, muitas pessoas se sentem incomodadas quando o vendedor fica em cima? Né? A gente vai, o vendedor corre atrás da gente. A gente vai, o vendedor acompanha a gente. Muitas vezes eu me sinto incomodado. Eu tô lá para comprar, mas eu viro pro vendedor e falo: ó, só tô aqui dando uma olhadinha. Na verdade, eu tô lá, se eu tô dando uma olhadinha é porque eu quero comprar. Mas é que eu não gosto que ele fique em cima. Porque a gente se sente incomodado, porque a gente sabe que se o vendedor começar a fazer pergunta, nos ajudar bastante, a gente fica constrangido, né, e acaba até levando, acaba até comprando. Muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Então a gente percebe que o tino comercial, essa oportunidade, ela não pode ser deixada de lado, né? E a criatividade, ela tem muito a ver com isso. Então nós, negociadores, precisamos sim dessa competência, né? A criatividade
bastante aguçada, tá? E é bacana, porque a nossa atividade de hoje, que é o que eu vou propor agora no próximo slide, ela tem tudo a ver com criatividade. Então, é um exercício para vocês fazerem em casa, não é uma tarefa, vocês não precisam postar o resultado aqui, tá? Vocês podem até comentar depois nas postagens, é legal para a gente trocar essa ideia aqui na sala de aula, né? Apesar que, como é uma aula dividida, a gente tem só metade dos alunos aqui, mas se vocês se sentirem aí à vontade em comentar nas postagens, é bacana, né? Para a gente trocar essa ideia, né? Trocar aí essa experiência. Então é um exercício que vocês podem fazer em casa mesmo, aí onde vocês estão, tá? E ele é bem simples. Então como vai ser esse exercício? Então vamos lá, você vai escolher 5 objetos que estão em sua volta nesse momento. Vai anotar o nome deles em uma folha de papel. Só depois disso vai passar para o passo seguinte. Tá? Então pega esses 5 objetos, qualquer um. Então você olhar ao lado de vocês aí, anota o nome deles numa folha de papel. Depois, para cada objeto, 5 utilidades não usuais. Se você quiser e se for possível, pode desmontar o objeto, claro. Olha o exemplo disso, um relógio de parede. Então, todo mundo sabe para que serve o relógio de parede? Serve para poder enfeitar o ambiente e, obviamente, né, para poder ver as horas. Só que você vai escrever aqui, então, 5 utilidades para esse relógio de parede. Então, uma delas, ele pode ser utilizado como bandeja, como peso de papel e assim por diante. Então, isso vai fazer com que trabalhe a sua criatividade. Então, pegue um objeto e para cada objeto dê 5 utilidades que não é usual dele, diferente daquilo, né, para qual ele foi concebido. Tá? Isso é importante, fazer esse exercício, tá, com a mente, porque isso traz para nós a competência e a criatividade bastante trabalhada. Tá? Procure gastar no máximo 1 minuto em cada objeto. Importante isso, tá? Peguem um papel, peguem um lápis, olhou para um objeto, pá, escreva 5 coisas em no máximo 1 minuto. Pode ser coisas até bem fora do usual, não tem problema. É uma atividade realmente para trabalhar a criatividade. Tá? Às vezes a gente está de bobeira na recepção de uma empresa, um consultório médico. Então esse é um bom momento também para praticar esse exercício. Se a gente praticar ele com frequência, como tudo na vida, se tornará um hábito. E sem que percebamos, estaremos desenvolvendo e aperfeiçoando esta habilidade, a criatividade. Tá? Então essa é a minha proposta para vocês hoje. Façam essa atividade aí mental com vocês, coloquem no papel se desejarem, não tem tarefa, não precisa postar isso, mas é importante que vocês façam, que comecem a trabalhar a questão da criatividade, tá? E fiquem à vontade, sintam-se aí, tenham liberdade de escrever nas postagens, eu pensei em tal coisa e as 5 utilidades que vocês são essas, essas e essas. Não é obrigatório, não vai valer nota, mas é importante a gente trocar essa ideia, essa experiência. Tá? Então, se vocês desejarem, estarei ali para comentar junto com vocês, tá, as suas postagens. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Certo? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, complemento também, vamos usufruir bastante das nossas postagens. Estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, para conversar. Fiquem à vontade, tá? Um grande abraço aí para todos. Espero aí a iniciativa e a criatividade de vocês no exercício de criatividade. Certo? Um abração para todos. Boa noite. Tchau, tchau.